Olá, seja bem-vindo e bem-vinda à nossa sexta semana do curso Desatar Nós. E hoje nós vamos trabalhar sobre resistências, desconstruindo as violências de gênero nas escolas. E eu sou a professora Amanda Badarani e vou estar com você, nesse curso sobre o enfrentamento à violência de gênero. Nessa nossa unidade temática 4, em busca de novos caminhos críticos, vamos ter os seguintes conteúdos: reflexão sobre o papel docente no combate às violências, experiências e políticas públicas de enfrentamento às violências de gênero, projetos escolares e comunitários de prevenção e acolhimento e estratégias para discussão e combate das violências de gênero no contexto escolar. Então, o primeiro tópico dessa aula é o papel docente, da conscientização à prática político-pedagógica. Então, a primeira coisa é conscientizar os professores, os docentes, sobre essa prática político-pedagógica de prevenção e enfrentamento à violência de gênero. E o combate à violência contra a mulher já é lei no currículo escolar, desde 2021, com a Lei 14.164. É uma semana dedicada a falar sobre a violência contra a mulher, mas não podemos nos esquecer que essa luta ela é diária, tanto no ambiente escolar quanto nos demais espaços em que convivemos. Como nos ensina Paulo Freire, a lei por si só não muda a realidade. É a nossa praxis que vai transformar um ambiente. Então, essa nossa prática pedagógica que vai fazer realmente com que a gente mude todas essas questões de violência que tem na nossa sociedade. E a nossa primeira resistência é desnaturalizar, ou seja, fazer com que essa violência não seja mais vista como algo natural, algo que, porque o homem é realmente biologicamente violento e aí realmente ele age assim. Não. Isso é, que nem a gente já falou nas aulas passadas, de forma cultural, forma histórica, que tem todo um sistema que faz, que fique com que essa violência como se fosse natural, mas ela não é, ela é ensinada. Então, a primeira resistência nesse nosso movimento do papel do professor e da professora é desnaturalizar essa violência. Então, conforme os estudos de Safiotti, se a gente não enxerga o nó entre gênero, raça e classe, deixaremos passar violências simbólicas que ferem a autonomia das nossas estudantes. Tá? Então, essas violências simbólicas, às vezes elas são percebidas por essas estudantes como olhares, como uma rejeição ou uma exclusão de alguma atividade, de alguma coisa dentro da escola. Então, são violências que você pensa que são apenas brincadeiras, mas não são, É realmente violência de gênero e nós temos que combater. Tá? E para combater essas violências de gênero, nós vamos falar sobre as políticas públicas e experiências de enfrentamento. Então, o fluxo de acolhimento e a rede de proteção. Então, o enfrentamento, ele não acontece isoladamente. A escola, ela deve conhecer a rede. Que rede é essa? É a rede que vai ser do Estado, do município, como o Conselho Tutelar, o CREAS, as delegacias da mulher, os coletivos locais, o Ministério Público. Então, todas essas entidades, instituições que eu falei para vocês, compõem a rede. E elas são extremamente importantes nesse processo de combate à violência. Além de ser o de antes, vamos dizer assim, no combate, também quando acontece algum caso, por exemplo, de alunas e alunos que acontece ou a gente sabe que tem na família, e aí entra em contato, fala com a gente, professor, equipe pedagógica, assistente social, psicólogo, e aí a escola movimenta essa rede. Então, resistir é saber para onde encaminhar e como acolher, e sem julgamentos. Então, muitas das nossas alunas, e eu falo isso para as alunas, mas a gente sabe também que nós temos as docentes e colegas de trabalho que podem também passar por algum tipo de violência. Então, é importante procurar essa ajuda, e conseguir essa ajuda sem julgamento, é a primeira coisa. Então, a formação continuada também é uma estratégia de resistência. Isso que estamos fazendo aqui, com esse curso, é uma formação continuada que também é uma resistência, além de ser um aprendizado, é uma forma de resistir, de combater essas violências. Então, a violência, muitas vezes, também afeta os trabalhadores da escola,
né? E não é apenas os alunos e alunas. Então, atinge mães, pais, né? A rede de apoio daquele aluno, daquela aluna, e também atinge os trabalhadores. Então, por isso, a formação não é apenas para lidar com os alunos e alunas, mas para fortalecer o corpo docente como uma comunidade de apoio, inspirada no ensino engajado de Bell Hooks. E como estratégias para o cotidiano, então, Desatando Nós, falo para vocês sobre algumas experiências, né, e dou algumas dicas do que podemos fazer. Mas é lógico que vocês vão encontrar isso na pasta da semana, que tem lá, nós vamos ter artigos, nós vamos ter guias falando sobre estratégias para enfrentar, né, a violência de gênero no ambiente escolar. Então, experiências como as oficinas realizadas em Fortaleza mostram que a arte e a escuta sensível são caminhos poderosos, quando damos voz aos jovens para falarem sobre como a violência bate neles, né? Criamos fissuras nas normas de gênero rígidas. Então, quando criamos espaço de fala, espaços seguros, espaços permanentes, né? Não apenas em datas específicas, nós fazemos com que esses alunos e alunas se sintam seguros para falar, né? Com a gente, professor, ou com a equipe da escola. Então, esses são espaços importantes. Essa é uma dica que eu deixo como experiência aí de um artigo que trabalhou isso lá em Fortaleza. Outro ponto, uma estratégia, é rever o material didático. Que livros que estamos usando com esses nossos estudantes? Então, o livro de biologia só mostra o corpo humano de uma pessoa branca? Só mostra mais o corpo masculino do que o feminino? Trabalha também questões mais voltadas também para as mulheres e não só para os homens? Então, tudo isso são questões que a gente tem que começar a pensar, né? De que forma eu posso procurar esse machismo e esse racismo que vão estar ocultos aí no nosso material. Além disso, estabelecer protocolos claros de denúncia e acolhimento que protejam a vítima e eduquem a comunidade. Então, isso é muito importante, né? Nós passarmos na nossa escola a ter protocolo para que essa aluna possa fazer denúncia, ser acolhida, e ter essa proteção com a comunidade também a acolhendo, né? E não julgando. Isso é muito importante. E, para finalizar a nossa aula da semana de hoje, eu faço uma pergunta para vocês. Qual o primeiro nó que você se compromete a desatar na sua prática pedagógica amanhã? Essa pergunta eu quero que vocês respondam lá no fórum. Também vamos ter outras perguntas e outras atividades. Participem, aproveitem todo o material que está lá, o material de apoio, os vídeos, os documentários. E se tiverem dúvida, perguntem no fórum, perguntem no chat, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do nosso encontro e até a próxima.